Amém, irmãos. Queridos, nós teremos um estudo, não será uma exposição da palavra do Senhor, será um estudo de uma doutrina e de algumas implicações dela para nós na palavra do Senhor. Nós meditaremos, então, nesse dia do Senhor, sobre o tópico o culto público e a liberdade religiosa e o magistrado civil. Basicamente o que nós temos vivido esses dias, e dentre algumas finalidades que serão deixadas claras no decorrer do nosso estudo, uma delas é fortalecer a nossa fé, com clareza o que a palavra de Deus nos ensina sobre isso, o que nós professamos nos padrões de Westminster, e então caminharmos sobre essa convicção. Oremos, irmãos, pedindo a bênção do Senhor sobre esse tempo que teremos mais uma vez. Senhor Deus, abençoa-nos, Pai, nesse tempo que teremos de estudo da Tua Palavra. Nós rogamos a Tua graça, a Tua misericórdia nos conduzindo, Senhor, com o Teu Espírito Santo nos iluminando o entendimento. Abre os nossos olhos, Senhor, os olhos do nosso coração. Ensina-nos para que nós creiamos de uma forma correta e agradável ao Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse é um tópico importante e eu preciso então estabelecer uma base hermenêutica fundamental para a compreensão do que vai ser falado aqui, porque nós vamos tratar sobre culto, e ao tratarmos de culto, nós vamos recorrer ao Antigo e ao Novo Testamento, e como presbiterianos, como crentes reformados presbiterianos, nós professamos um aspecto peculiar da nossa fé, que vem desde a Reforma Protestante, especialmente a Reforma Reformada, como é chamado, e é uma importante chave hermenêutica na compreensão da Escritura Sagrada e das suas doutrinas, porque ela, com muita clareza, é revelada na Escritura Sagrada, e entender a sua estrutura, entender o que ela é fundamental em vários pontos doutrinários, inclusive nesse que nós veremos agora. E que chave é essa? É o que nós chamamos de teologia do pacto ou doutrina do pacto. Nós cremos que Deus ele é um ser eterno, imutável, infinito em seu ser, em sua sabedoria, em sua bondade, e tudo que ele é como criador, como um ser que é o que é. Por isso que ele diz, eu sou o que eu sou. Ele não depende de nada para se definir ou para existir. Então, ele é o criador que criou a sua criação, a sua criatura. E nessa criação, ele fez uma clara separação entre criador e criatura. Como criador, ele está sentado num alto e sublime trono, como Isaías fala. Os meus pensamentos não são os teus pensamentos, assim como o céu se distancia da terra, assim os meus pensamentos se distanciam dos teus pensamentos. Há uma íntima distinção entre Deus e a sua criação. Deus e a sua criação não é uma coisa só, como o panteísmo ensina. Mas esse Deus que é distinto, que é separado e afastado da sua criação, esse Deus, ele se relaciona com ela. Então nós não cremos num Deus que é um Deus isolado, é um Deus que criou o mundo e se afastou dele e não se relaciona mais com ele. Nós cremos com Deus que é sim distinto da criação, mas que se relaciona com essa criação. Esse é o Deus que é revelado na Escritura Sagrada. A questão é como esse Deus se relaciona. Ele se relaciona, a Escritura revela, por meio de pactos. Deus, ele condescende à sua criatura, ele, como um pai que se reclina para falar com seu filho, ele se reclina para falar com o homem, ele criou o homem para se relacionar com ele, com todos os atributos para isso, características para isso, uma alma racional e imortal, e com essa criatura ele firma um pacto. E nesse pacto, aos pactuantes, Deus e a sua criatura e o homem, as condições do pacto, aos termos dos pactos, as bênçãos do pacto, etc. Então, Deus é o Deus do pacto, Deus é o Deus que se relaciona com o homem por meio do pacto. E dessa forma nós temos dois grandes pactos na Escritura Sagrada, o pacto das obras e o pacto da graça. Não cabe aqui, irmãos, argumentar em favor dessas coisas, apenas eu estou pondo para nós darmos o passo seguinte acerca da compreensão do culto. O pacto das obras foi firmado com Adão antes da queda, antes dele quebrar esse pacto, com a promessa de vida. Ele quebra esse pacto e recebe então a sanção da morte. Em seguida Deus firma um novo pacto. No primeiro pacto, o pacto de obras, Adão ele obteria a vida pela sua obediência, por aquilo que ele faria. Mas agora ele quebrou esse pacto e ele não recebe mais nenhum benefício
em razão disso, só as punições do pacto. Ele está morto em seus delitos e pecados. Mas Deus firma um novo pacto para a manifestação da sua glória e da sua graça, para que a rebelião contra o seu nome não se estabeleça na sua criação, um novo pacto chamado Pacto da Graça. E ele é afirmado lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando ele promete que levantaria um descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente e ela lhe feriria o calcanhar. Ele promete Cristo ali para Adão. E essa promessa é repetida no decorrer da Escritura Sagrada por meio de pactos. O pacto que ele faz com Noé logo em seguida, o pacto que, logo em seguida na narrativa bíblica, né, o pacto seguinte, o pacto que ele firma com Abraão, Isaac, Jacó, depois com o seu povo agora constituído como uma nação, o pacto por meio de Moisés, né, o pacto mosaico, depois o pacto davídico, e cada pacto, Deus ele revela mais acerca desse Cristo. Mas todos esses pactos apontam para um mesmo pacto. Eles são, você pode usar essa linguagem, subpactos que apontam para um pacto. O pacto é o pacto da graça. É o grande pacto em que Deus opera a obra de redenção. Todos esses pequenos pactos, eles foram feitos num momento da história e paulatinamente, progressivamente, revelando-os para que houvesse uma clara compreensão do que estava por vir em Cristo. E aí, esse pacto da graça, então, é dividido nessas duas etapas, a antiga aliança do pacto da graça e a nova aliança do pacto da graça. Por que tudo isso aqui é importante, irmãos? Porque entender isso é um passo fundamental para nós entendermos a importância do culto e o que é o culto para o povo de Deus. E essa importância e o que é afirmado e reafirmado de uma forma abundante na antiga aliança do pacto da graça. O problema é que muitos, ao se aproximar da Escritura, sem entender essa dinâmica da continuidade do pacto da graça, nos dois momentos, nas duas administrações, a antiga aliança e a nova aliança, é uma administração provisória, momentânea, progressiva, revelando a verdade que viria de uma forma plena, estabelecida e irrevogável, que era o pacto da graça, ou a nova aliança do pacto da graça. E ali, na antiga aliança, são afirmadas várias verdades que são eternas e atemporais. Porém, quando não se entende essa distinção que há entre um e outro, muitos terminam fazendo uma ruptura muito grande entre o Antigo Testamento, a Antiga Aliança e a Nova Aliança, e se perde naquilo que explicitamente o Novo Testamento diz que não é mais aplicável ao Novo Testamento, porque foi feito para ser momentâneo, e aí se perde nisso e termina perdendo também os princípios teológicos, por assim dizer, doutrinários, morais, espirituais e permanentes que foi revelado lá. Então, entendendo isso, quando nós lidarmos com alguns textos aqui, nós vamos rapidamente fazer essa transposição para a compreensão daquele princípio que foi afirmado de uma forma externa, em coisas que eram temporais e momentâneas, mas que o princípio não era momentâneo e temporário. O princípio não pertencia à antiga aliança do Pacto da Graça, embora a manifestação dele sim. O princípio ele continua na nova aliança. E é aqui que entra a importância do culto, a sua centralidade na nossa expressão a Deus, e aqui entra a nossa liberdade religiosa ligada a ele, irmãos, ligado ao culto. Queridos, a afirmação que nós vamos ver agora é, entendendo essa chave hermenêutica, agora o que é que nós veremos? O culto público e a liberdade religiosa, eles estão intimamente ligados um com o outro. Por quê? Porque o culto público é a nossa expressão pública, é a nossa expressão visível como povo de Deus, como comunidade do pacto, para com esse Deus. E isso é afirmado e reafirmado em toda a Escritura Sagrada, irmãos. Em toda a Escritura Sagrada. Veja isso, por favor, irmãos. Em Gênesis, o primeiro texto que nós veremos como argumento é Gênesis capítulo 12. Nós vamos ver vários textos nesse estudo, irmãos, de hoje. Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, versículos 7 a 8. Gênesis capítulo 12,
versículos 7 e 8. Esse texto, inclusive, já foi visto na nossa exposição de Gênesis, irmãos. Apareceu o Senhor a Abrão, ele disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe apareceu. Passando ali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e ali ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Esse fato aqui, irmãos, é repetido, por exemplo, com os mesmos personagens, Deus e Abrão, em Gênesis capítulo 13, versículo 4, por exemplo, quando é dito até ao altar que outrora havia feito, e aí invocou o nome ao Senhor. E aí, novamente, versículo 18, Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar. Isso vai acontecer novamente em Gênesis 22, 9, e em muitos outros textos, não apenas com Abraão somente, mas com Isaac, com Jacó. O que está acontecendo aqui, irmãos? Deus, ele vai até o seu povo, Deus, ele vai até o homem, firma um pacto, ou manifesta-se a ele em uma revelação especial, e a resposta disso é o culto. A resposta disso é a adoração. No contexto de Abraão, naquele momento da revelação e da história da humanidade, a expressão de adoração que ele tinha era essa familiar, particular, levantando e erigindo altares por onde ele passava. Mas o princípio está posto aqui. Quando Deus vai até o homem responde a Deus em adoração. A expressão da sua devoção, do seu amor, a sua resposta ao pacto, a sua participação no pacto de Deus com ele é o culto, é a adoração. Mas como eu falei, nesse momento da revelação, a adoração propriamente dita, como ela deve ser feita, no que é vivido hoje, ela ainda está de uma forma muito incipiente, mas o princípio está posto ali. O princípio está posto. Isso é repetido, irmãos. Veja, a história da redenção avança. Deus, ele forma um povo para si desde Adão, e agora separa uma família, separa uma descendência, um ramo, a descendência de Sete, e passa por Noé, e passa por Sem, e chega em Abrão, e ele chama Abrão especificamente para si, e dali ele vai constituir Isaac, Jacó, de Jacó 12 tribos. O que o Senhor está fazendo? Ele está expandindo a sua igreja, o seu povo. Ele está estabelecendo o seu povo na terra, não apenas em uma família, como era o caso da família de Noé e da família de Abraão, mas agora com uma nação. E onde isso vai acontecer com clareza? Em Êxodo capítulo 4, por favor. Veja, Êxodo capítulo 4, versículo 23. Quando o povo sobe para o Egito, desce para o Egito em razão da fome, e ali passa a ser escravizado, e passa 400 anos como escravos, Deus vai em libertação a esse povo com mais um ato redentor, com mais um ato de revelação a eles, revelando-se a eles por meio de Moisés. E o que é que Deus fala para Faraó para que liberte o povo de Israel? Ele fala, versículo 23, digo-te, pois, deixa meu filho ir para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. A NVI, ela traduz esse texto mostrando o que significa, o que está por trás desse verbo, para que me sirva, para que me prestem culto. Né? Comumente, o Antigo e o Novo Testamento faz referência a adorar a Deus, a cultuar a Deus, como prestar serviço a Ele, ou servi-lo. Deus, ele vai até o povo e, por causa do seu pacto, ele diz, deixa o meu povo ir para que eles me cultuem. Veja, a ênfase que é posta não é simplesmente para que eles sejam libertos da escravidão, que está por trás disso, porque eles não têm nenhum outro senhor senão a Deus, e eles não deveriam estar debaixo do jugo de outro homem. Deus é o Senhor deles. Mas veja como ele resume tudo isso, como que o Senhor se refere a isso. Liberte meu povo para que eles me adorem. A libertação de Deus do seu povo é para que esse povo possa adorá-lo. Esse é o fim, esse é o objetivo da obra de Deus em favor do seu povo. A obra de Deus e o culto estão intimamente ligados um com o outro. Ser alcançado pela obra de Deus, ao serem libertos que eles seriam, era para adorá-lo, era para cultuá-lo agora, não simplesmente nas suas casas como israelitas, mas como nação no deserto. E isso é repetido novamente em Êxodo capítulo 8, versículo 1,
Depois disse o Senhor a Moisés: chega-te a Faraó e dize-lhe, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Novamente, versículo 20 do capítulo 8, é dito: disse o Senhor a Moisés, levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó, eis que ele sairá às águas, e diz-lhe, assim diz o Senhor, deixe ir o meu povo para que me sirva. Percebe a ênfase? O Senhor quer libertar o seu povo para adorá-lo, porque o culto a ele está intimamente ligado à sua obra de libertação, à sua obra de redenção. Ser redimido por Deus está ligado com o seu culto. A expressão pactual desse Deus que firmou um pacto com os pais desses israelitas, Abraão, Isaque e Jacó, era o culto. De tal forma que ele resume a libertação a isso. Liberta para que me sirvam, para que me cultuem, para que prestem culto público a mim. O culto, irmãos, é a expressão desse pacto, é a expressão desse relacionamento do povo que foi liberto, do povo que foi chamado de Ur dos Caldeus para a terra que eu lhes mostrarei. É o culto, essa expressão. E veja, qual a importância dele, então, no decorrer da revelação? Levítico capítulo 26, versículo 10, versículo 11 a 13, na verdade. Veja, porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Quebrei os timões do vosso jugo e vos fiz andar eretos. Aqui, irmãos, e posteriormente, o Senhor fala sobre o tabernáculo. Ele diz, eu colocarei o meu tabernáculo no meio de vocês e eu estarei no meio de vocês. Mas como é que pode um Deus santo manifestar sua presença no meio de pecadores? Aí ele fala, eu sou o Deus de vocês e vocês são meu povo. E vocês não serão fulminados. Eu estarei no meio de vocês. E o tabernáculo vai estar no meio. O que isso tem a ver com culto, irmãos? O tabernáculo é a fase seguinte da revelação em que é estabelecido o culto ao Senhor. O culto agora sai dos altares erigidos por Abraão, por famílias, por clãs, e agora passa a ser de uma forma pública e comunitária, visivelmente comunitária, do povo de Israel no tabernáculo. No tabernáculo. E aqui vem uma coisa importante, tabernáculo e culto estão intimamente ligados na antiga aliança, não mais na nova aliança, mas todas as vezes em que há uma ênfase no templo, no tabernáculo, nessas estruturas, é uma ênfase dada no culto, porque um está intimamente ligado ao outro na antiga aliança. Esse tabernáculo estaria no meio do povo, irmãos, das tribos de Israel, e aí em outro texto o Senhor fala, e essas tribos vão ser organizadas ao redor do tabernáculo. Imagine a imagem, o tabernáculo no meio, e sempre o acampamento de Israel, enquanto eles peregrinavam, era posto em uma estrutura equidistante. 3 tribos de um lado, 3 tribos de outro, 3 tribos do outro lado, e 3 tribos do outro lado. O tabernáculo no meio do povo. O que é que o Senhor estava ensinando para Israel? O que é que o Senhor estava ensinando para a igreja do Antigo Testamento? O culto na vida da igreja é algo essencial. Na vida do crente é algo central. Não pode ser preterido. Não pode ser colocado de uma forma periférica. É algo que tem que ser considerado. Toda a sua vida vai estar voltada para isso. Eu vos libertei do Egito para isso. Agora vocês vão viver para me adorar. Vocês vão viver em culto a mim. Isso é uma bênção e uma dádiva de Deus, irmãos, para o homem que outrora for afastado do Senhor. E essa importância, irmãos, ela fica clara mais ainda quando o Senhor, entregando os 10 mandamentos, a lei moral, que é perpétua e tem validade permanente para o homem e especialmente para o crente no Senhor, antes no pacto de obras, o homem seria salvo pela obediência à lei. Ele quebrou essa lei, ele não pode mais obedecer a ela. Ele não tem nem capacidade e nem vai receber nenhum benefício pela obediência. Antes, só morte. Mas agora, com o pacto da graça, ele restaurando o povo, e é por isso que começa dessa forma, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Agora não é obedeçam para que vocês saiam da terra do Egito. É eu tirei vocês de lá. Vocês estão libertos.
Vocês estavam mortos, agora eu dei vida. Vocês eram escravos de Faraó, agora vocês são servos meus. E porque agora vocês já são salvos e libertos, redimidos, essa é a maneira como vocês vão viver e se relacionar comigo. E aí vem os 10 mandamentos. E sobre o que os 4 primeiros mandamentos se referem, irmãos? Comumente, eles são resumidos em amor a Deus e amor ao próximo. Isso é o resumo devido e correto. É o resumo que nós expressamos em nossa fé. Sendo mais preciso ainda, irmãos, se você perceber, os 4 primeiros mandamentos, eles se dirigem ao culto. Quem nós vamos adorar? Tão somente a Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Como nós vamos adorar? Externamente, não farás imagem de Deus. Internamente, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. 2º e 3º mandamento. E aí vem um 4º mandamento. Quando vocês vão adorar, lembra-te do dia de Shabat, lembra do dia de descanso, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, etc. E na Nova Aliança, como a igreja foi extensivamente ensinada, esse Shabat, esse dia de descanso, que na antiga aliança era o 7º, o que nós chamamos de sábado, na Nova Aliança é o 1º do dia da semana, o domingo, o dia do Senhor. Quem adorar, como adorar, quando adorar. E ele entrega isso em forma de pacto. A lei moral, junto com a lei civil e cerimonial, no contexto da antiga aliança, foram entregues como uma expressão do seu pacto com essa nação, com esse povo, com a igreja visível da antiga aliança, do Antigo Testamento. Se relacionar com esse Deus do pacto estava ligado a adorá-lo, ao culto público a ele. Toda a igreja, irmãos, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos de entre as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu vos ordenei. O fazer discípulos não é outra coisa, irmão, senão chamar mais homens a adorarem ao Deus vivo e verdadeiro, o Deus verdadeiro. A falta dele, irmãos, veja, Hebreus capítulo 10, por favor. Hebreus capítulo 10. Versículo 25, por favor. Hebreus capítulo 10, versículo 25. E não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Não deixem de congregar-se. E outros momentos da epístola, o autor fala diretamente do culto, como essa expressão de congregação. Ser igreja está intimamente relacionado ao congregar-se, ao se reunir, ao estar na igreja visível, a igreja local, e adorar e cultuar a Deus. Para quê? Para que nós possamos admoestar uns aos outros, e ainda mais que o dia se aproxima. É uma ordenança clara, irmãos. Até aqui, queridos, isso é suficiente para nós mostrarmos a ideia, não simplesmente da importância e da insubstituibilidade do culto, nós podemos chamar assim, de uma forma geral, mas para mostrar que ele é a nossa expressão comunitária de comunhão com o nosso Deus. O exercício do culto público está pressuposto na nossa liberdade religiosa. Não há como ter liberdade religiosa sem ter o culto público para o presbiteriano, para o crente reformado e até para outros protestantes. Não há. Essas coisas são inseparáveis. Tirar o culto, mandar as igrejas fecharem, impedir de chegar aos prédios das igrejas onde o culto vai ser oferecido, é tirar a liberdade religiosa, não importa o contorcionismo jurídico que seja feito, porque ele está intimamente ligado, conforme o Senhor nos ensina, ao nosso relacionamento com o Senhor, a nossa expressão comunitária e pública. Veja, é tolhido o individual e o familiar? Não, não é tolhido o individual e o familiar. Não, mas o comunitário, o ser igreja. E o ser igreja não é ser igreja simplesmente individualmente ou em família. O ser igreja é comunitariamente. A expressão dessa igreja de Cristo nas igrejas locais, o culto público, essa é a expressão de relacionamento com o Senhor.
e está intimamente ligado com a nossa liberdade religiosa. Tirar-nos isso é tirar-nos a nossa liberdade de culto, a nossa liberdade de adoração ao Senhor. O culto, irmãos, não é uma questão de templos. Alguns eles se levantam assim. Por que vocês, até mesmo crentes, né, alguns de outros grupos, né? Por que vocês fazem tanta questão de culto? O culto não é o templo. Veja, não é uma questão de templo. Longe disso de ser templo. Na antiga aliança estava ligado a isso. Na nova aliança, o Senhor falando com a mulher samaritana, ela pergunta: Senhor, onde é que nós devemos adorar? Vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém. Nós, samaritanos, falamos que é em Samaria. Onde é que nós devemos adorar? Aí Jesus fala assim: vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos aquele que nós conhecemos. Mas deixa eu te falar uma coisa, mulher. Vem a hora e já chegou em que não adorareis nem em Jerusalém, nem no vosso monte, mas adorareis a Deus em espírito e em verdade, e é esses que Deus procura. O Senhor fala, a adoração agora, na nova aliança, ela não vai estar mais restrita a um local. Ele foi útil até a manifestação do templo de Deus, que era Cristo, em que habitou toda a plenitude da divindade. Deus entre nós, o Deus encarnado. Ela foi útil até agora a igreja, o corpo dos crentes, ser a habitação do Espírito em abundância. Prédios não são o ponto, simplesmente. Os prédios, eles agora são úteis para reunir o templo do Senhor, que é a igreja. Reunir, ser o espaço onde nós vamos adorar. Então não é uma questão de prédios e de templos. É uma questão de nosso relacionamento, nosso encontro pactual com o Senhor, com o Deus desse povo e o povo desse Deus. É isso que é o culto. E não há como ter um encontro, não há como usufruir dos meios de graça, como, por exemplo, a ceia do Senhor, nos termos que o Senhor coloca no seu sacramento, sem ser presencialmente. Essas coisas estão intimamente ligadas. O culto, irmãos, é a nossa sublime expressão ao Senhor. Paulo fala, por exemplo, em 1 Tessalonicenses, com muita clareza, ele diz isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Versículo 9, perdão. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes, para adorardes o Deus vivo e verdadeiro. O culto é essa expressão da nossa adoração individual e interior, a nossa expressão pública e comunitária. Nós estamos publicamente dizendo que nós servimos a esse Deus, e ele requer isso. Ficar sem isso, irmãos, é experimentar aquilo que nós extensivamente experimentamos o ano passado e que nós cantamos no Salmo 137. Salmo 137, quando a igreja do Antigo Testamento foi exilada na Babilônia, e eles agora não mais tinham um culto, porque lembre, na Antiga Aliança o culto estava ligado ao templo, agora não tinha mais o templo, foi destruído, eles agora estavam no exílio, estavam em Babilônia, não em Jerusalém, onde deveriam adorar. Veja, às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam, arrasai-a até aos fundamentos, filha da Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos, esmagá-los contra a pedra. Veja o gemido do povo porque estava sem culto. Como nós podemos cantar as canções alegres do Senhor sem o culto? Como que nós podemos? E aí o salmista fala, que minha mão resseque se eu me esquecer de ti, Jerusalém. Que minha língua se apegue
se eu esquecer do culto ao Senhor. Lamentações 1:4, Jeremias fala que os caminhos de Sião estão em prantos e lamentos, porque não há mais culto ao Senhor. Não há como viver, irmãos, ou ser igreja sem viver dessa forma. Isso é tão claro, irmãos, tão claro, que os nossos irmãos no primeiro século nos mostraram uma lição muito importante e nós vamos falar sobre ela, vamos ilustrar isso posteriormente. E no que isso está ligado, irmãos, com o magistrado civil? Veja, culto e a sua importância é intimamente ligado com a nossa expressão ao Senhor, com a nossa, usando a linguagem que nós temos na democracia, com a nossa liberdade religiosa, com a nossa expressão pública ao nosso Deus. E aí, como que entra o magistrado civil em tudo isso? A primeira coisa que nós precisamos entender, irmãos, para sabermos o papel do magistrado civil em tudo isso, onde ele fica, é entender o que ele é. O magistrado civil, como a nossa confissão chama, ou poder civil, alguns chamam de poder público, Estado, mas o ponto é aqueles que exercem autoridade numa estrutura estabelecida, a estrutura magistrado ou o status magistrado, agora não entrando nos meandros de democracia, monarquia, parlamentarismo, não é o ponto, mas o fato de existir uma autoridade civil com governo sobre os homens, isso foi dado por Deus. Na sua criação, ele criou o mundo e ao criar o homem, ele o faz como um ser social, um ser que se relaciona e ordena a Adão e a Eva que eles multipliquem, se povoem a terra, que eles desenvolvam a terra, mandato social, agora mandato cultural, que eles desenvolvam a criação de tal forma que ela atinja um ponto. Ela foi feita boa, ela foi feita completa, não em processos evolutivos, mas ela foi feita com potenciais para serem desenvolvidas com aquilo que foi posto. E o viver em família é a primeira esfera que é estabelecida pelo Senhor na sociedade. A família é a esfera basilar. E depois, na comunhão das famílias, há uma outra esfera, a esfera social, a esfera do magistrado civil. Quando ou alguns ou alguém lidera esse grupo, governa esse grupo. Deus entregou esse poder. Por isso que é inconcebível um crente reformado, presbiteriano, ser anarcocapitalista, né, ou desprezar qualquer ideia de Estado ou qualquer ideia de magistrado civil. Isso é indevido. O Senhor entregou, assim como ele entregou a família na estrutura social, ele entregou a igreja, o poder espiritual, com os seus oficiais, ele também entregou o magistrado civil para cumprir o papel que ele determinou. E aqui vem um ponto importante. Mas antes de chegar nesse ponto, para que foi estabelecido, veja as bases disso. Salmo 47, por favor. Salmo 47, versículo 8. Salmo 47, versículo 8. O salmista diz: Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Versículo 2 antes: pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande rei de toda a terra. Qual é a base dessa verdade? Além da doutrina da criação, Deus, ele é o grande rei. A terra é dele, Salmo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra, é a sua plenitude, o mundo e todos os seus habitantes. Foi ele que a fundou e a estabeleceu. E aí todos os salmos clamam isso. Do Senhor é a terra, o Senhor é rei, o Senhor reina sobre todas as nações. Ele está estabelecido. Ele é o nosso rei. Ele é o nosso rei. Jeremias, então, nos ensina uma outra coisa sobre essa doutrina, essa verdade. Ele é rei sobre todos. E aí Jeremias nos mostra, o Senhor, por meio de Jeremias, nos mostra a implicação disso. Jeremias capítulo 27, por favor. Jeremias capítulo 27, versículo 1 ao 7. Veja o que esse texto diz. No princípio do reino de Zedequias, do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio da parte do Senhor esta palavra a Jeremias. Assim me disse o Senhor: faze correias
e canzis, e põe-nos ao pescoço. E envia outros ao rei de Edom, ao rei de Moabe, ao rei dos filhos de Amon, ao rei de Tiro, ao rei de Sidom, por intermédio dos mensageiros que vieram a Jerusalém ter com Zedequias, rei de Judá. Ordena-lhes que digam aos seus senhores, veja o que o Senhor ordena dizer: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, assim direis a vossos senhores: eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e os dou àqueles a quem for justo. Agora, eu entregarei todas estas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e também lhe dei os animais do campo para que o sirvam. Todas as nações servirão a ele, a seu filho e ao filho de seu filho, até que também chegue a vez da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis o fizerem escravos. Deus explicitamente, com o mesmo fundamento: eu criei a terra, eu sou o dono da terra, eu dou ela a quem eu quiser, eu governo as nações, eu levanto reis, eu derrubo reis, e agora eu estou dando ao rei Nabucodonosor as terras de Israel e em torno dela, de Edom, de Moabe, de Tiro, de Sidom, até que chega o tempo em que eu vou tirar dos próprios babilônicos e darei a outro. O que Deus está falando? Eu sou o rei soberano e absoluto. O poder, a autoridade e o governo vem de mim. Eu que estabeleço, eu que tiro, eu que dou, eu que tomo. Ele é o rei soberano sobre a terra. Isso, irmãos, é explicitamente afirmado, veja, Daniel capítulo 2, e nós vamos voltar a Daniel logo mais, mas veja que Daniel, agora o povo de Judá, vivendo o contexto do exílio babilônico, Jeremias, que nós acabamos de ler, anunciava isso. Agora eles estão vivendo isso, eles estão debaixo do governo da Babilônia, um rei ímpio, um rei que não professava a fé deles. E o Senhor, com muita clareza, afirma em Daniel a Nabucodonosor, que achava que era o soberano da terra. É o que mais se repete em Daniel. Nós vamos ler apenas 2 versículos. É isso aqui. Daniel 2, 37. É dito: tu, ó rei dos reis, tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória. Veja, Daniel falando a Nabucodonosor: tu, ó rei, és rei de reis. Tu és o rei mais poderoso dos nossos dias. Mas teve outro rei superior a ti, que deu a você esse poder. E aqui em Daniel 2, né, e em seguida, posteriormente, fica claro isso. Deus ele vai humilhar Nabucodonosor porque não reconheceu isso. Aí vem o capítulo 4, versículo 17, quando Nabucodonosor, humilhado pelo Senhor com loucura, porque achava que era o soberano e não o Senhor, agora ele é restaurado, e veja o que ele professa. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. O arrogante Nabucodonosor é humilhado e agora reconhece: esse Deus, o Deus Altíssimo, o Deus de Israel, ele é o rei sobre todos, efetivamente. Ele dá o poder e a autoridade a quem ele quer. E isso é claramente, irmãos, afirmado na nova aliança do Pacto da Graça, quando o apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo 13, dizendo: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Deus instituiu a estrutura de autoridade na criação, porque ele é a autoridade absoluta, ele delega a autoridade, para que no exercício dessas pequenas autoridades, os homens aprendam a essa autoridade. Ele é a autoridade absoluta, e todas as autoridades que foram dadas por ele são relativas, dependem dessa autoridade. E ele continua: de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal.
Tu não temer a autoridade, faz o bem e terás o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagar todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. O que Paulo está falando aqui, queridos? Paulo está falando que, primeiro, a estrutura de autoridade é estabelecida por ele. Ele estabeleceu magistrados civis para proteger, para punir os maus e punir os bons. Maus e bons. E aí, ele repete 3 vezes que esses magistrados são ministros de Deus. A estrutura está posta. É isso que ela deve ser, Paulo diz. E é nesse sentido que vocês têm que submeter ao magistrado civil, às autoridades, se rebelar contra a autoridade, como muitas ideologias ensinam hoje, a quebra da autoridade, a rebelião contra a autoridade, ideologias políticas ensinam, é um pecado contra o Senhor. E aí ele enfatiza, ela foi posta para fazer o bem, promover e recompensar o bem e punir o mal. Ela é ministra de Deus. O que significa que ela é ministra de Deus? Cada homem individual, por ser criatura de Deus, tem de ouvir ao Senhor. Cada família, porque a família foi criação de Deus, tem de ouvir ao Senhor. Deus levanta os seus ministros na igreja, os pregadores do evangelho, os presbíteros, eles são ministros de Deus, ministros do evangelho. O que é que isso implica? Paulo fala, o que me importa é ser achado como ministro fiel, como dispenseiro fiel. Como ministro, eu faço as vezes de Deus. E o meu comprometimento não é com a minha opinião, não deve ser dos ministros do evangelho, mas com a palavra de Deus. Ele tem que buscar compreender corretamente a palavra de Deus para ser um verdadeiro ministro de Deus. E por que Paulo fala que o magistrado civil é ministro de Deus? Porque, como todos os outros homens, aqueles que estão exercendo autoridade sobre todos os homens estão numa posição de, nesse aspecto, nessa esfera limitada, fazer as vezes de Deus, punir o mal e punir o bem. Em 2 formas, Paulo está falando o que é que o magistrado civil deve ser. Ele deve ouvir o que Deus fala, para que ele saiba o que é bem e o que é mal. O que é bem e o que é mal não é definido por uma ideologia utilitária, o utilitarismo. O bem da maioria vai ser o bem, o estabelecido bem moral. O bem moral é uma verdade absoluta. E a moral e a ética absoluta, ela é transcendente. Ela é firmada em Deus, que é o ser que é o sumo bem, o bom, e entregou a sua lei, a sua ética, a sua moral. Então, leis justas, elas são justas quando elas comam os princípios morais da palavra de Deus. O magistrado, ele é julgado por isso, como um bom magistrado, como um mau magistrado. E a autoridade dele é em relação a isso. O tanto que ele é submisso a Deus é o tanto que se deve submissão a ele. Porque há um cuja submissão é absoluta. Por que, por exemplo, um cristão, ele é lícito a ele levantar-se contra sistemas totalitários, como muitos fizeram no período do nazismo, do fascismo e do comunismo na Europa? Porque esses governos propunham se colocar como autoridade absoluta, mas há um que é a autoridade absoluta. É o Deus Trino, e não homens. Eles punir o bem e o mal, tem que saber o que é isso. E são ministros de Deus. O poder não emana de homens para homens. O poder emana de Deus para homens. E aí Deus estabelece na sua palavra meios como que esse poder ele é então reconhecido, como por exemplo na igreja local. O poder dos oficiais não vem da igreja, vem de Deus. Mas ele estabeleceu a eleição da igreja local para que esses ministros possam assentar-se a essas cadeiras. Mas o poder vem de Deus. E esses ministros, quer na igreja,
quer no magistrado civil, quer no Estado, tem de julgar o que é bom e o que é mal à luz da palavra de Deus. Explicitamente, irmãos, Daniel, ele vivenciou isso. Abram, por favor, Daniel, capítulo 4, versículo 25. Quando foi dito: porque Nabucodonosor não reconheceu isso, serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão de comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu. Passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças o Altíssimo, até que conheças ou reconheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Governo, irmãos, é moralmente bom. Uma autoridade, uma magistrado civil é moralmente bom. É aquele que reconhece que o poder vem de Deus. Ainda que o meio imediato para isso, né, seja o voto, ou seja o que for a estrutura, mas é Deus que dá autoridade e usa-o como critério, estabelece Deus como seu critério do que é bom e do que é mal. E deixa eu falar uma coisa, irmãos. O culto é algo bom. O culto é ordenado pelo Senhor. Não há negociação. 6 dias trabalharás. O trabalho é bom. E um dia dedicarás, santificarás ao Senhor. O culto e o dia do Senhor é algo moralmente bom e que o magistrado civil deveria honrar e respeitar. Veja, irmãos, explicitamente, a obediência civil, Paulo fala que o crente tem de obedecer ao magistrado civil. E nós vimos o que significa esse texto de uma forma muito breve. Quando Deus estava para enviar o povo à Babilônia, em Jeremias, nós já lemos o profeta Jeremias, vamos ler novamente um outro texto, ele diz explicitamente a eles: assim diz o Senhor, Jeremias, versículo 29, do capítulo 29, versículo 4 ao 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas. Plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. O que o crente tem que fazer com relação ao magistrado civil? Orar por ele. Tem de trabalhar para que haja paz. O bem, o Senhor fala para o meio do profeta Jeremias, o bem da cidade para onde eu vos envio. E eis, irmãos, que a igreja de Cristo, ela está em exílio. O nosso reino, a nossa terra, não é essa era, é outra vindoura. Desde a nossa conversão, nós estamos exilados. Desde a nossa conversão, nós vivemos na Babilônia. Nós crescemos, formamos as nossas famílias, trabalhamos, oramos pelo mundo ao nosso redor. E aí, explicitamente, Paulo fala o texto que foi lido no início do nosso exercício devocional. Eu ordeno que oreis por todos os homens, especialmente pelos magistrados, especialmente por aqueles que exercem autoridade, para que vocês vivam vidas tranquilas. A mesma verdade que é ensinada aqui. Os crentes, a igreja de Cristo, é chamada a cooperar com o magistrado para que as coisas caminhem de uma forma tranquila, de uma forma boa e louvável. Mas e quando esse magistrado, ele usurpa ou faz aquilo que não deve fazer? Com muita obstinação, com insistência, né? Mesmo caminhando 1, 3, 4, 5 milhas à igreja, com paciência, recomendando, aconselhando, falando, a igreja não deve se imiscuir no Estado. Estado e igreja são esferas diferentes. Da mesma forma, vem o contrário. A mão dupla. E quando acontece algo diferente disso? Aí nós voltamos para Daniel. Nós voltamos para Daniel. Quando, por exemplo, em Daniel 3, os 3 amigos de Daniel, eles, Sadraque, Mesaque e Abidênego, eles se levantam contra a ordem do rei da Babilônia.
vocês vão se prostrar diante da minha imagem e vão adorá-la. Ao soar das trombetas, todo o reino deve se curvar diante da imagem e adorá-la. Uma lei, um decreto, a linguagem usada aqui em Daniel, totalmente contrária à lei do Senhor. Não adorarás a nenhum outro além de mim. Não te prostrarás diante de imagens de escultura, nem de falsos deuses, nem do Deus vivo e verdadeiro. Explicitamente, os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, não se curvam, recebem as sanções, são jogados na fornalha, e o Senhor miraculosamente os livra. Mas, novamente, irmãos, a narrativa continua em Daniel e o povo ainda exilado. Daniel, então, passa a ocupar uma posição importante no governo. Veja que interessante. A igreja servindo até nisso. A igreja ocupando esses espaços de serviço ao povo, aos homens. Daniel se destacou como um dos maiores sátrapas, um dos maiores cabeças ali daquele reino. E se destacou muito servindo ao rei da Babilônia. Fez aquilo que o Senhor ordenou que fosse feito. Orou, trabalhou pelo bem, se esforçou para o bem daquela nação. Mas aí, outros vice-reis com ele passaram a invejá-lo. E veja o que é feito. Daniel 6, 1 a 13. Para o seu bem, a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino. E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam a ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Ou seja, nas leis do reino, Daniel era exemplar. Em tudo aquilo que era posto de forma lícita, Daniel seguia. Ele era honesto. Versículo 5. Disseram, pois, esses homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram, ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordam em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova de leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medo-persas, e que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então, aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e, a respeito do interdito real, lhe disseram, não assinaste o interdito que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse, esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei, esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. No primeiro caso, envolvia uma corrupção pública do culto ao Senhor. Adorem publicamente a um falso Deus, a uma estátua do rei da Babilônia. Agora, a Babilônia foi derrubada pelo Império Medo-Persa. E agora vem um rei que, inclusive, era favorável a Daniel.
e por inveja dos outros assinam um decreto proibindo Daniel de exercer. Agora veja, não simplesmente o aspecto público da sua fé, porque eles não tinham mais o culto. Eles não podiam mais sacrificar ali, ter sacerdotes, levitas, etc. Mas o aspecto privado até, nem orar ao seu Deus. Daniel no seu quarto, onde ele orava, era proibido de orar a Deus. Um reino que Daniel estava servindo e obedecendo. Agora esse reino vai e se mete nas coisas do seu Deus. Estabelece uma lei profundamente ímpia, iníqua e injusta. O justo e honesto Daniel, aquele que era ilibado diante dos homens no exercício do seu papel como magistrado civil. Não. Eu vou orar ao meu Deus. Homem algum pode me proibir de adorar o meu Deus, sem que este homem coloque-se no desagrado de Deus, coloque-se contra a autoridade do Senhor. Irmãos, nós vemos aqui, primeiro, um decreto totalmente injusto. E segundo, a não obediência a ele. Por quê? Porque proibiu de fazer aquilo que era ordenado explicitamente pelo Senhor. Proibiu o culto. Nesse caso, o culto privado. A oração. A coisa mais privada e íntima. Culto público para o povo de Deus é inseparável da sua expressão de devoção ao Senhor. Inseparável. Tudo isso aqui, irmãos, nos é colocado como um estudo no dia do Senhor, visando 3 coisas. Primeiro, orientar e fortalecer a igreja na nossa fé. O que nós cremos acerca disso? Qual a importância do culto na nossa vida? Qual é a relação dele? Por que os presbiterianos e reformados fazem tanta questão do culto público? É por isso. É inseparável a nossa expressão de adoração comunitária, a nossa liberdade religiosa do culto. Mais do que qualquer dia da semana, mais do que qualquer reunião na semana, mais do que qualquer coisa, o culto público é o ponto máximo disso e não pode ser jamais negociado. Primeiramente, então, isso. Segundo, irmãos, mostrar que nós devemos orar pelos nossos governantes, para que eles ouçam ao Senhor, para que o Senhor os proteja e os conduza, para que eles tomem decisões concernentes à palavra de Deus. Nós devemos votar, irmãos, já que nós vivemos numa democracia, em homens que tenham um espírito voltado para isso, que ouçam a palavra do Senhor. Então, segunda orientação, oremos pelos nossos governantes. E segundo, sim, explicitamente, este estudo também visa mostrar e encorajar que os governantes, eles devem considerar, ao menos nesse aspecto, o que é bom. Tire-nos o culto, ou nos impeça de ir aos prédios em que nós adoraremos ao Senhor. E você está afetando profundamente a nossa liberdade de culto. Não importa o contorcionismo jurídico que possa ser feito. Não importa o desprezo do que está posto. Nós somos privados daquilo que é nosso. Nós temos de adorar ao nosso Deus. Liberte meu povo, para que eles me adorem publicamente. Que nunca, irmãos, o culto seja tirado da sua igreja, da igreja de Deus. Que oremos, irmãos, pela liberdade de culto. Veja, irmãos, se isso fosse tão de pouca importância, eu esqueci de separar aqui a citação, mas um pastor aqui de Natal, o pastor reverendo Ian Guedes, ele fez uma reflexão muito, muito oportuna. O culto é tão essencial que os cristãos do primeiro século, diante das proibições do Império Romano, iam para as grutas, iam para as cavernas, iam para as florestas a adorar o Senhor. Colocavam em risco a própria vida. E muitos morreram por causa disso, por algo que era relativo. Mas é porque eles não tinham transmissão. Não é porque eles não tinham transmissão online, não é porque eles não tinham internet, é porque o culto é parte essencial da sua expressão de adoração, da sua expressão de vida com o Senhor. A que ponto eles foram?
Oremos, portanto, irmãos, por liberdade, para que o culto nunca seja tirado da sua igreja. Ainda, irmãos, oremos pelos nossos governantes, para que o Senhor os conduza, os proteja, os guarde, que eles reconheçam e sejam de Deus, como Deus reconhece sua palavra. E por último, irmãos, oremos pelo que nós temos vivido, pela saúde, pela nossa nação, para que o Senhor nos proteja, para que, usando os métodos claros e efetivos, como os cuidados preventivos, nós sejamos preservados da contaminação e dessa doença que tem ceifado tantas vidas, irmãos, e outras trazendo dificuldades e trazendo impacto desastroso na economia, no trabalho, na alma dos homens. Oremos para essas três coisas, irmãos, crendo que o culto é inegociável, crendo que os nossos governantes devem ouvir isso, ouvir a palavra do Senhor, entender que isso é bom e é essencial, e orando para que o Senhor nos proteja, irmãos, e nos guarde a todos nós. Amém, irmãos. Vamos, queridos, orar, então cantarmos ao nosso Deus mais um salmo a Ele. Oremos. Senhor Deus, obrigado por tanta clareza na Tua palavra, Senhor, sobre o culto, sobre a maneira como nós devemos lidar com ele na nossa vida social, dentro daquilo que o Senhor estabeleceu, o magistrado civil. Que o Senhor nos abençoe, que nós jamais fiquemos sem um culto, Senhor, em ocasiões em que ele é possível, sim, ser prestado, Pai. Que nós tenhamos a bênção de ver os governantes que Tu estabeleceste sobre nós, ouvindo a Ti, Pai. E que o Senhor nos livre de todo mal, que o Senhor nos livre dessa doença miserável, Senhor, dessa doença terrível que tem assolado o mundo. Nós oramos, Senhor, a Ti, que é o nosso Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que o Senhor dá o poder e o governo a quem Tu queres e tira de quem Tu queres. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.